Uma coincidência sombria que atravessa décadas da história da música e que envolve alguns dos maiores artistas de todos os tempos. Tudo gira em torno de uma idade específica, 27 anos. Essa é a idade em que diversos músicos extremamente famosos morreram, muitas vezes no auge da carreira, deixando fãs chocados e levantando uma pergunta inquietante. Existe realmente uma maldição que perseguiu esses artistas? Ou tudo isso não passa de uma sequência de eventos trágicos envolvidos pela fama? Hoje, vamos mergulhar nessa história que mistura música, lendas urbanas, pressão da fama e destinos interrompidos. Aqui quem fala é a Ana Corine e esse é o canal Vespeiro. A história do chamado Clube dos 27 foi sendo construída ao longo do tempo. Ela envolve uma sequência de mortes trágicas de artistas famosos, principalmente relacionados à música. E essa lista foi aumentando conforme mortes inesperadas iam acontecendo. Tudo começou com uma história cheia de miticismo, envolvendo um suposto pacto com um desconhecido. Robert Johnson, um dos pioneiros do blues, teve a vida cercada de histórias macabras, incluindo um famoso mito de que teria feito um pacto com o diabo para se tornar um grande músico. Johnson nasceu no Mississippi em 1911 e foi um dos músicos mais influentes do Mississippi Delta Blues, se tornando uma importante referência para diversos músicos até hoje. Segundo a lenda, Johnson era um jovem sem habilidade com a música. Um certo dia ele teria desaparecido e retornado tocando violão de uma maneira nunca vista. Ele teria encontrado uma figura de um homem alto e sombrio na encruzilhada das rodovias 61 e 49 de Clarksdale, no Mississippi. Ele estava com seu violão e uma garrafa de uísque. A entidade teria pego seu violão, afinou em um tom abaixo e o devolveu para Johnson. As músicas como Crossroad Blues, Me and the Devil Blues e Hell Hold Off My Trail alimentaram a lenda sobre o encontro demoníaco e a vida na estrada. Robert Johnson morreu aos 27 anos, em 1938, e as versões de seu fim variam entre ele ter sido envenenado com uma substância em seu uísque ou de causas ligadas à sífilis ou à pneumonia, acendendo um mito que ele estaria pagando o preço pelo seu pacto. Em 1969, Brian Jones, um dos fundadores da banda Rolling Stones, foi encontrado morto na piscina de sua casa em Sussex, na Inglaterra. Relatos sugerem que Brian teria se envolvido em uma briga com o empreiteiro da obra. Antes de morrer, ele teria sido afastado do Rolling Stones devido ao seu comportamento instável e dependência química. Até então, nenhuma morte teria vínculo ou algo do tipo, até uma série de eventos que marcaram outros grandes nomes nos anos 70. Um dos primeiros nomes a chamar a atenção foi o lendário guitarrista Jimi Hendrix. Considerado até hoje um dos maiores guitarristas da história da música, Hendrix revolucionou a forma de tocar guitarra elétrica. Seu estilo era inovador, explosivo e completamente diferente de tudo que existia na época. No final dos anos 60, ele era simplesmente um fenômeno mundial. Mas em setembro de 1970, aos 27 anos, Hendrix morreu em Londres após uma combinação de álcool e remédios para dormir. Sua morte repentina chocou o mundo da música. E o que ninguém imaginava era que aquela tragédia seria apenas o começo. Poucas semanas depois, a cantora Janis Joplin sofreria um fim trágico. Com uma voz poderosa, rouca e cheia de emoção, Joplin se tornou uma das figuras mais marcantes do rock e do blues. Ela representava uma geração inteira que buscava liberdade, intensidade e autenticidade. Mas por trás de toda a fama, existia uma vida marcada por excessos. Em outubro de 1970, apenas um mês após a morte de Hendrix, Janis Joplin foi encontrada morta em um hotel de Los Angeles. A causa foi overdose de heroína. Joplin teria um histórico de dependência e, embora viciada, estava em um período de abstinência parcial, o que a tornou mais vulnerável. Ela também tinha 27 anos. No ano seguinte, em 1971, foi a vez de outro ícone do rock.
o enigmático vocalista da The Doors, Jim Morrison. Jim Morrison era conhecido por suas letras poéticas, sua presença de palco hipnotizante e sua personalidade imprevisível. Para muitos fãs, ele era mais do que um músico, era quase um símbolo cultural. Mas em julho de 1971, Morrison foi encontrado morto em um apartamento em Paris. A causa oficial nunca foi totalmente esclarecida. Algumas teorias falam em parada cardíaca, outras sugerem overdose. O fato é que Jim Morrison também morreu com 27 anos e foi nesse momento que algumas pessoas começaram a notar um padrão assustador. Durante anos, o assunto ficou apenas como uma curiosidade macabra entre fãs de rock, mas nos anos 90, a teoria ganharia força novamente. Tudo por causa de um artista que marcaria uma geração inteira em sua época, o líder da banda Nirvana, Kurt Cobain. Cobain se tornou o rosto do movimento grunge e a chamada Geração X. Com músicas intensas e letras carregadas de emoção, ele transformou o Nirvana em uma das bandas mais influentes do planeta. Mas a fama veio acompanhada de uma pressão gigantesca. Problemas com drogas, depressão e conflitos pessoais começaram a dominar sua vida. Em abril de 1994, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua casa em Seattle. A causa foi suicídio, apesar de muitos discordarem do laudo oficial. Foi a partir daí que o termo Clube dos 27 realmente começou a se popularizar. Mesmo assim, durante muitos anos, o Clube dos 27 permaneceu mais uma curiosidade da história da música. Até que em 2011, o mundo presenciou uma tragédia que reacendeu a teoria, a morte da cantora Amy Winehouse. Amy era dona de uma voz única e de um estilo inconfundível. Seu álbum Back to Black se tornou um sucesso gigantesco e consolidou seu nome entre os grandes talentos da música contemporânea. Mas sua vida pessoal era marcada por problemas com álcool, drogas e intensa pressão da mídia. Em julho de 2011, Amy Winehouse foi encontrada morta em sua casa em Londres. A causa foi dada por intoxicação alcoólica, mais uma estrela mundial, morta aos 27 anos. E naquele momento, milhões de pessoas voltaram a falar sobre a suposta maldição. Mas será que essa maldição realmente existe? Ou estamos diante apenas de uma coincidência impressionante? Alguns pesquisadores já analisaram essa teoria usando estatísticas, e muitos concluíram que, na realidade, não existe um número anormal de mortes exatamente aos 27 anos, quando comparado com outras idades. Ou seja, do ponto de vista científico, pode ser apenas uma coincidência. Por outro lado, existe um fator que não pode ser ignorado: a fama precoce. Muitos desses artistas alcançaram sucesso gigantesco ainda muito jovens. E junto com o sucesso, vieram pressões intensas, turnês exaustivas, exposição constante e muitas vezes um ambiente cercado por drogas e álcool. Existe também um fenômeno psicológico conhecido como padrão narrativo. Quando vários eventos semelhantes acontecem, nossa mente tenta conectá-los em uma única história. Mas será mesmo que se trata somente de uma sequência de tragédias que acabou se transformando em uma lenda moderna da cultura pop? Ou existe de fato alguma maldição que envolveu esses astros da música? Mesmo assim, o mito continua vivo. Sempre que um artista jovem e famoso se aproxima dos 27 anos, alguns fãs ficam apreensivos. A história ganha força e volta a circular na internet. Coincidência? Destino? Ou apenas um lado mais sombrio da fama? Talvez nunca saibamos, mas uma coisa é certa: os nomes que fazem parte do chamado Clube dos 27 deixaram um impacto gigantesco na história da música. Se você gostou desse tipo de história misteriosa da cultura pop, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima história aqui no Vespeiro.